O templo do Deus vivo. Deus tem seu templo, Deus se manifesta em seu templo, Deus visita seu templo. E Deus determinou que ele será adorado em seu templo. Quem é que determina essas coisas? O próprio Deus. Baseado no quê? Baseado no que ele quer, baseado na vontade dele, baseado no que ele determinou que aconteça. E quem é que pode adorar no templo? Quem Deus chama para adoração. E como essas pessoas devem adorar? Do jeito que Deus escolheu que quer ser adorado. Afinal de contas, o templo é dele, a adoração é para ele, e ele que determina as regras de como isso funciona. Sempre foi assim. Nós conhecemos o Antigo Testamento, os mandamentos, as leis de Moisés, as determinações para se construir o tabernáculo, com cada detalhe do jeitinho que Deus disse que será. E quando as pessoas faziam qualquer coisa fora das especificações de Deus, sofriam grandes males, danos. Pessoas que tocaram na arca e não deveria tocar, morreram. Pestes, pragas aconteceram por desobediência, quando o povo tenta adorar a Deus do jeito que quer, a hora que quer, quando quer. E Deus não aceita isso. Deus determina como, quando e por quem ele será adorado. E Deus também diz que o seu povo só pode adorar a ele. Nós estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. Chegamos hoje aqui ao capítulo 43. E nós temos aqui nesse capítulo a continuação de uma visão que nós já temos lido nos últimos capítulos, que Ezequiel está tendo uma visão do templo. E essa visão vem com detalhes, especificações, medidas. E esse templo é santo, separado para Deus. E nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso nesse templo. Olha aqui no capítulo 43 que nós estamos lendo, Ezequiel fala a partir do versículo 3 que a visão era como as outras que ele tinha tido, as outras vezes que ele viu Deus. E aí no versículo 4 ele fala assim: prostrei-me com o rosto no chão e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs de pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Esse detalhe aqui faz toda a diferença. Porque de que adiantaria um templo ser construído para Deus não habitar nele? O que adianta um templo feito para Deus sem a presença de Deus? O templo só é importante porque Deus se manifesta. E Deus tem exigências para que ele se manifeste. Nós continuamos lendo esse capítulo e o Senhor vai dizendo para Ezequiel, para que Ezequiel conte para o povo dele a visão, os detalhes, as medidas, para que o povo entenda que existe uma santidade, existe uma exigência. Deus não quer ser adorado de qualquer forma. Deus tem uma seleção. Olha, eu quero que as pessoas me adorem assim, é desse jeito. Não quero que as pessoas me adorem de qualquer jeito. Não quero que as pessoas me adorem e adorem outras coisas. Eu quero exclusividade. No versículo 7, o Senhor me disse: filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão o meu santo nome ao cometer adultério adorando outros deuses ou adorar relíquia de seus reis que morreram. Mas Deus está dizendo que esse povo, sim, cometeu esse pecado, mas agora a presença de Deus vem para tirar o pecado. Deus não coexiste com o pecado, não coabita com o pecado. Deus exige santidade. Nós vimos na carta aos Hebreus, sem santidade ninguém pode se relacionar com Deus, ninguém verá a Deus. Deus diz no versículo 8 que eles profanaram o nome deles, mas agora a presença de Deus que virá vai purificar esse povo. Porque quando esse povo vir a santidade de Deus,
eles terão vergonha dos próprios pecados. Olha o versículo 10. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados. Quando você vê a presença de Deus, a grandiosidade de Deus, não há outra opção a não ser se arrepender de toda a podridão do pecado, se arrepender e se envergonhar de andar tão longe, tão distante desse Deus, tão contrário à vontade de Deus. Deus exige santidade do seu povo e Deus quer ser adorado como Ele determina que é adorado. Não é como eu acho, não é como você acha, não é como as pessoas sempre fazem, não é do jeito que todo mundo faz, é do jeito exato que Ele diz que tem que ser. Bom, e isso funciona até hoje? Isso funciona até hoje. Deus diz o que é igreja. Igreja é o povo dele, que tem o espírito dele, que tem o coração dele, que carrega as marcas dele, que tem as características que são geradas pelo Espírito, fruto do Espírito, que ama como Jesus, que perdoa como Jesus, que busca uma vida santa como Jesus. Essas são as marcas do povo de Deus e Deus diz que quer ser adorado por esse povo do jeito que Deus diz que deve ser adorado. Você presta culto? Então o que a Bíblia diz sobre culto? O que nós já lemos aqui que é um culto racional? Não é uma entrega total de si mesmo, uma entrega total da sua vida, do seu corpo para adoração, para culto a Deus? Deus quer isso. Não adianta a gente escrever o nome igreja na frente de um lugar. Aquilo não será igreja porque nós dissemos que é. Não será igreja porque a gente se reuniu lá. A igreja do Senhor tem que ter as características do Senhor e Deus só é adorado do jeito que Ele diz, por isso tantos detalhes. Descreva no versículo 10, como é o templo para que tenham vergonha de seus pecados. Olha aqui no versículo 11, a segunda metade dele, que é um versículo bem grande. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo para que se lembrem deles e lhes obedeçam. Essa é a lei do templo. No 13 ele dá medidas do altar. Lá no versículo 18 ele dá regras para queimas de oferta e aspersão de sangue. No versículo 22 continua, no segundo dia o que deve acontecer, depois o que deve acontecer no sétimo dia, o que deve acontecer todos os dias, o que deve acontecer no oitavo dia. Deus dá regras e diz como Ele quer ser adorado. Entenda o seguinte, quando nós nos reunimos em culto, nós não estamos fazendo uma coisa para nos agradar. Não estamos fazendo uma coisa que a gente acha legal. Nós estamos lá para fazer o que Deus diz que deve ser feito num culto. Tenha isso em mente sempre que você for à igreja, sempre que você cultuar a Deus na sua casa, sempre que você se propor a viver a sua vida para Deus. Entenda que a sua vida deve sim ser um culto a Deus, mas isso só funciona se você fizer exatamente o que Deus diz que deve ser feito, porque senão esse culto pode ser para mim, para você, para o vizinho, para o pastor, para quem for, mas não é para Deus. Deus diz como Ele deve ser adorado, né? E nós acabamos de falar várias coisas aqui sobre isso. No final do texto que nós estamos lendo hoje aqui, no versículo 17, diz assim: no oitavo dia e cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então, depois de todas as especificações do primeiro dia, do segundo dia, do que acontece todos os dias, do que acontece no oitavo dia, das medidas, dos detalhes, então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei. Nós nos acostumamos com a ideia de que Deus aceita qualquer coisa. Nós nos acostumamos com a ideia de que nós é que aceitamos Jesus, nós é que fizemos um favor para Ele ao aceitá-lo, como se Ele fosse um coitado desprezado que precisasse de nós. Bom, Deus não aceita qualquer coisa. Deus diz como Ele deve ser adorado. A minha pergunta para você é, você já procurou saber isso na Bíblia? Você já leu a Bíblia buscando o que Deus exige como adoração?
Você já revisou a sua vida pensando se você é ou não um adorador? A gente usa textos, né, como o texto da conversa de Jesus com a mulher samaritana para falar que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e é verdade. Não tem mais aquela situação de que deve adorar lá em Jerusalém, como Jesus está dizendo para a mulher junto ao poço ali, a mulher samaritana. É verdade que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sim. Mas para você fazer isso, a sua vida tem que ser dele, o seu coração tem que ser dele. E quando a sua alma, o seu coração, a sua vida for dele, não tem nada em você ou nada que você possua que esteja fora do alcance dele. Tudo em você, tudo que é seu, cada respirar seu, vai existir para a glória dele. E isso é um adorador que vive para ele, e que adora ele não apenas aos sábados, não apenas aos domingos, não apenas um dia específico ou num local específico, mas que o adore em espírito e em verdade todo dia, toda hora, todo tempo, fazendo exatamente o que Deus quer. O mundo pode dizer que muitas coisas são boas, muitas coisas são certas. Deus não te chamou e não me chamou para seguir esse mundo. Deus nos chamou para seguirmos a vontade dele. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos capacite para que possamos seguir a vontade do nosso Pai e fazer exatamente o que Ele diz que deve ser feito. Eu peço que Deus com isso se manifeste em nosso meio, encha o templo dele, que é a igreja dele, que somos nós, as nossas vidas, que a presença de Deus em seu templo possa ser vista por todas as pessoas desse mundo, que nós possamos irradiar, iluminar, irradiando a presença de Deus, refletindo essa glória maravilhosa de Deus, esse amor, que possamos ensinar a esse mundo o que é amor, o que é graça, o que é perdão, o que é misericórdia, mostrando tudo que recebemos de graça, pela misericórdia, que possamos ser transmissores dessa vida de Deus em nós. Adore a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Foi uma bênção ler mais um texto da Bíblia com você e peço a Deus que nos torne mais maduros, mais conscientes, adoradores verdadeiros e que a glória dele possa ser propagada por esse mundo através da nossa vida de adoração. Se você já conhece o trabalho que fazemos aqui, os convites que faço, então vai se lembrar deles, né? Volte amanhã, porque todos os dias estamos aqui com um vídeo comentando um dos textos que lemos através da Bíblia 365. Nosso projeto é ler a Bíblia todo esse ano e todo dia eu trago um vídeo para você comentando um dos textos que nós lemos para te ajudar na compreensão e na reflexão da palavra de Deus. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e procura aí, né, o canal amanhã para você ver os vídeos. Algumas pessoas me perguntam sobre os grupos, né? Ah, eu não vi o seu vídeo, parou de divulgar, porque às vezes alguma pessoa da família põe num grupo lá da família e tal. Então, não fica dependendo de grupo nenhum, né? Vem aqui você e procura no canal, se inscreve aí, ativa as notificações e todo dia, 5 horas da manhã, tem um vídeo comentando aí. Se você chegou agora, dá uma olhada na playlist, tem vídeo desde o dia 1º de janeiro, você pode começar a leitura da Bíblia a partir de agora, ou acompanhar e depois recomeçar. E eu espero que esse trabalho ajude você a entender melhor a palavra de Deus, o Deus que nós servimos, para que você possa adorá-lo como Ele quer ser adorado. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e que Deus guarde a sua vida.